Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo domingão para todos, bom início de domingo. Hoje é sabadão, dia 8, eu sou Bruno Mazzoni, sempre gravo para vocês aqui no Clube dos Dividendos vídeos sobre a Itaúsa, empresa cuja qual tenho posição todo domingão durante seu café da manhã. Eu vou programar esse vídeo aqui para ser publicado para vocês umas 6h30, então realmente é com o seu café. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá falar sobre a Itaúsa em uma semana compradora pro ativo, nem tão compradora assim para o Ibovespa. Sexta-feira nós tivemos um grande dado aí que foi o dado de payroll americano, vagas criadas de emprego, veio abaixo do esperado e por isso, no vídeo de hoje, já que não temos novidades de dividendos, não temos novidades de bonificação, não temos novidades de fundamentos, eu vou falar sobre dólar. A gente vai começar aqui o vídeo já colocando para vocês as principais pautas. Dólar DXY, né, para eu tentar criar uma narrativa para vocês do que eu estou imaginando para emergentes versus dólar versus Estados Unidos, vamos assim dizer, fluxo para emergentes. Depois a gente vai para o Market Breadth, vamos atualizar vocês, eu vou fazer um recorte desse gráfico aqui e mandar para todos lá no Telegram. Um pouco de índice futuro, né, índice Bovespa de maneira geral, qual que é o panorama que eu imagino aí para essa semana de julho, caminhando aí para a segunda semana de julho, ainda com viés positivo, otimista, principalmente depois de dados não tão fortes, pujantes da economia americana, fazendo com que dólar desse uma sossegada e o petróleo, pessoal, petróleo deu o ar das graças e seria aí uma alocação interessante para o mês, inclusive junto com Itaú, junto com índice financeiro. Tá? E aqui eu vou mostrar o gráfico bacana da semana, talvez novo, né? Já mostrei aqui em vídeos anteriores, mas vou voltar a frisar o porquê que eu estou subindo as minhas ordens limitadas na Itaúsa, né? Por que me interessa 2023, mesmo com a bolsa não renovando máxima, vamos assim colocar, se a gente não romper máxima histórica e ficar mais no meu cenário ali de lateralização por pelo menos mais 1 a 2 trimestres, o setor financeiro tende, pessoal, a devagarzinho rumar para novas máximas. No caso da Itaúsa, ela não fez nova máxima em relação a 2020, então sim, acredito que a Itaúsa fará, tá, esse ano aqui nova máxima, assim como o Itaú já fez. Tá? Então eu sempre vou trazer esses dois paralelos, inclusive para comparar aí quem rendeu mais, Itaú ou Itaúsa no longo prazo versus CDI. As duas bateram, pessoal, os dois foram ótimos investimentos nos últimos 30 anos, mas e aí, quem que... Os últimos 30 anos é demais, né? Últimos 20 anos, e quem é melhor, Itaú ou a Itaúsa. E aí eu termino com a análise aqui, o cenário para o Itaú, embora tenha publicado um vídeo, né, 2 ações táticas para julho, né, eu falo do Itaú e falo também da 3R Petróleo, tá? E aí a gente vai terminar com a Itaúsa, um novo pontinho, de acordo com o fechamento dessa semana, temos um novo ponto ali em 9,36 e a gente vai comentar sobre essa análise técnica com vocês, certo? Disclaimer na tela, pessoal, passo ele para vocês, enquanto eu separo aqui o gráfico do DXY e começamos com ele, tá? Então o DXY, pessoal, para quem conhece mercado, gosta de acompanhar notícias, sexta-feira, toda sexta-feira, primeira sexta-feira de mês, tá? Os Estados Unidos publicam o CAGED deles lá mensal, que chama Payroll, tá? Que é o relatório de empregos mais importantes, mais importante que a gente olha, e junto com esse relatório de emprego sai, obviamente, taxa de desemprego, vagas criadas, tá? E inflação de salário, tá? O relatório veio abaixo, as vagas criadas vieram abaixo do consenso, com revisão de meses anteriores para baixo, tá? Então vagas diminuindo aí as suas aberturas, o que gera, né, uma narrativa de economia americana se enfraquecendo, tá? Porém, a inflação de salário subiu. Então foi um dado misto na sexta-feira, só que quem diz se é misto ou não, que narrativa vamos comprar ou não, é o mercado, né? E como que o mercado fechou no dólar nessa semana, pessoal? Forte queda. Esse é um gráfico semanal. Então, os comprados tentaram aqui romper 2 resistências que eu tinha, tomaram. Tá? Então, a narrativa de abertura dessa segunda semana de julho, pessoal, dia 10 em diante, tá? É de um dólar mais fraco até os próximos dados, tá? Econômicos, inflação e etc. Então, a gente tem que ficar de olho aí no PPI, no CPI, tá? Para tentar encontrar ali no dólar fraqueza. O que é fraqueza, pessoal? É de repente o Fed não está precisando mais subir juros. Tá? Ele
praticamente contratou mais 2 subidas, 1,5, vamos assim dizer, 2 de 25, não para agora, em julho, mas no pós-verão americano. Ele já deixou bem claro ali em alguns encontros com outros banqueiros centrais que vai colocar, e também na sua ata, que derrubou os mercados americanos na quinta-feira, derrubou a gente aqui também, a ata do FONC foi forte, tá? Foi bem rock, foi bem combativa com a inflação, e quando vem um payroll meio miguezão como esse, ou meio misto, o mercado falou, poxa, Fed, acho que você já foi longe demais. Acho que realmente você está falando alguma coisa e os dados estão sugerindo outra. Essa narrativa, pessoal, no curtíssimo prazo, é extremamente positiva para os emergentes. Por quê? Dólar fraco tende a deixar nosso diferencial de juros mais interessante nesse momento, então fortalece o real, tá? Isso traz desinflação para a nossa economia e mais subsídio aí para o Roberto Campos cortar juros, tá? Como ele falou que não vai cortar, não cortou agora, somente em agosto abriu porta, a gente tem, pessoal, até agosto, então, caixinhos dourados para o Brasil. Crescimento acima do esperado, dólar enfraquecido e com dados americanos que fortalecem isso, e a nossa taxa de juros lá em cima. Então a gente cresce com juros altos e inflação caindo. É um momento muito interessante. Por que eu falo curto prazo? Porque pode os Estados Unidos, a partir de um dado fraco econômico como esse, entrar em uma recessão. Estados Unidos gripado, gripa o mundo inteiro, tá? É o segundo player da nossa balança comercial, então a gente sente, não sente tanto quanto uma China, por exemplo, mas sente, sem dúvida nenhuma. Então, no curtíssimo prazo, é um bom momento, tá? Abre uma semana interessantíssima para os emergentes. E eu tô bem bullish, comprador ali pro petróleo. Ele deu um sinal forte de alta na sexta-feira, tá? O que a gente tem que olhar com o petróleo? Um asterisco. Se ele subir como eu tô achando que vai, ou seja, passar dos $80 ali, pessoal, não sei se a Petrobras sobe junto, tá? Então a gente pode ter uma semana que vem com o Vale se recuperando, minério ali lateralizado, agora o dólar se enfraquecendo, o Vale deve se recuperar mais via dólar do que via minério, tá? As expectativas também do resultado, etc. Então o Vale pode se recuperar e a Petrobras pode sambar, porque de repente um petróleo em alta, né, acabou de recortar, reajustar para baixo o preço e aí vai reajustar para cima, e aí a Faria Lima vai ficar nessa narrativa aí de, poxa, cara, você vai reajustar para cima contra a inflação, etc. Será que o governo vai conseguir reajustar para cima? Porque para baixo já mostrou que está bem antenado. Então talvez a narrativa da Petrobras comece a azedar, tá? Enquanto da Vale pode ter uma recuperação técnica importante, e as small caps ganharam aí uma tranquilidade grande porque o dólar arrefeceu, tá? O dólar arrefeceu, juros aqui tiveram uma notícia boa que foi a votação aí da reforma tributária, então a gente pode ter bancos, talvez Vale, então setor financeiro, Vale e petrolíferas privadas se dando bem, porque eu acho que o petróleo tende a dar o ar das graças pelo menos até uns $83 ali, tá? E aí finalmente minha tese se complementa, não nos 91, como era o primeiro alvo, mas um segundo mais fajuto ali de 83, ao menos não perdendo os 71, tá? O petróleo que demorou para andar, mas esse sinal de sexta-feira, pessoal, tá? No Brent versus o DXY foi importante, e eu acho que o DXY tem uma gordurinha para cair. De novo, o payroll não foi a 8ª maravilha do mundo, porque teve ali inflação de salários, mas o mercado precificou como uma boa maravilha aqui, ou seja, dólar fraco quer dizer o quê? Poxa, talvez o carry, o Fed não tenha que colocar tantos juros nessa moeda, logo a gente não tem uma fuga tão grande para o mercado de renda fixa americano, sobra um pouquinho para os emergentes. Acho que a semana abre pró-emergentes. Seria um comentário que eu teria para fazer para vocês, tá? Em relação a dólar, principal acontecimento da semana passada, que foi o payroll. Acho que foi mais importante para o mundo, obviamente, do que a reforma tributária. Agora, para nós aqui, curva de juros, etc., reforma tributária, sem dúvida nenhuma, deu uma alavancada aí, tá? Depois, a gente comenta um pouquinho sobre Market Breadth. Tá? Aqui eu quero comentar para vocês que o Market Breadth, nas condições técnicas quantitativas, pessoal, tá igualzinho ali, ou se aproximando muito de julho de 2021. Então, 2 anos depois, a gente tem condições quantitativas médias, tá, das ações que negociam em Bovespa de 20, 50 e 200, se aproximando aqui dos 80% das ações negociadas acima dessa média. Tá? O que eu vou colocar para vocês? Naquele momento de 2021,
tá? O Ibovespa fez máxima, perdão, e derreteu, tá? É a nossa máxima histórica, quando o Market Breadth encarou ali, tá? A sobrecompra com as 3 médias no vermelho, tá? Que seria o sinal de ouro ali para os vendedores. Nós chegamos próximos aqui, ó, tá? Agora a média de 20, que é a mais rápida, se a semana eu estiver certo e abrir compradora para emergentes, a gente deve ter essa condição acontecendo semana que vem, pessoal. Aqui eu quero pôr uma reflexão. Tá? Nesse momento de julho de 2021, quando fizemos máxima histórica, nós tínhamos aqui a expectativa de aumento da inflação, uma taxa Selic mentirosa, então aumento de Selic e aumento da inflação, julho de 2021. Tá? Julho de 2021, lembrando que a Selic começou a subir em março, certo? Então nós tínhamos aqui inflação expectativa para cima, juros expectativa para cima, tá? E fiscal sendo nesse meio caminho aqui, ó, mais ou menos ali entre agosto e setembro, fiscal sendo discutido um chutaço no teto de gastos, que foi a PEC dos precatórios. Então nós tivemos monetário, inflação, tá? E também uma PEC. Fizemos essa queda toda. Bacana? Legal. Depois um outro momento aqui que o Market Breadth esteve com pelo menos 2 médias. Não vou contar uma média, vou contar pelo menos 2 médias aqui, tá? No vermelhinho para a gente tentar sinalizar como venda. Fizemos um topo também naquele momento do Ibovespa. Que momento foi esse, pessoal? Pós-PEC dos precatórios, pós-fiscal a gente sobe, durante o fiscal a gente cai, tá? Beleza. O que nós tivemos aqui em abril de 2022, para maio quase, discussão da PEC eleitoral, tá? Então o que o Ibovespa fez? De novo, queda. Mas essa queda, pessoal, veio acompanhada aqui de ainda aumento de juros. Então, o Roberto Campos ainda iria aumentar até agosto esses juros e inflação surpreendendo para cima. Então, inflação e juros aqui ruins em 2021, mais PEC. 2022, inflação e juros ruim, tá? Mais PEC. Caímos de novo. Bacana. Tá? Outro momento, pessoal, que nós tivemos aqui 2 médias, pelo menos beijando, tá? O vermelho. Nós tivemos aqui também, perdão, tá? Esse momento aqui, eleição. Tá? Estamos aí em outubro de 2022, então pós-PEC eleitoral subimos e aí consolidamos na eleição, então vou meio que tirar aqui o Market Breadth e mais focar na eleição, né? Aquela volatilidade gigante, tá? Aí depois pós-eleição aconteceu o quê? De novo, o Market Breadth aqui deu uma beijadinha e nós tínhamos ainda a inflação sem dar muito o ar da graça, melhor, a inflação já estava dando o ar da graça, já estava caindo por causa do ICMS, lembrem disso. Tá? Então, meio que na mão grande, mas a inflação estava cedendo, tá? Só que nós tivemos mais uma PEC, tá? E aí o Ibovespa cede novamente, gerando aqui um primeiro desconto em janeiro, tá? E depois um segundo desconto em março, abril, tá? Março, abril. Esses foram os 2 grandes descontos, incerteza com arcabouço, incerteza com o governo, também início de governo, aquela coisa toda, tá? Então um pouco de desconfiança, muito desconfiança, tá? E nesse momento só a Vale subia, né? Nós não tínhamos nenhuma outra empresa subindo, tá? Muita desconfiança em relação à Petrobras, até que foi essa desconfiança saída do radar, desconfiança com regra fiscal, saiu do radar. E agora, pessoal, nós temos o Market Breadth aqui na sobrecompra, porém não temos PEC, tá? Não temos monetário contra, ou seja, a monetária está prestes a inverter, em vez de subir e cortar, e não temos inflação contra, tá? Então são vários quadrantes aqui que a gente tinha em 2021, em 2022, que nós não temos em 2023. Então essa reflexão eu quero deixar para vocês. Bruno, tá cético com o Ibovespa? Sim, não acho que nós vamos nesse momento, por condições monetárias ainda, renovar máximas, mas principalmente por condições de crescimento global, renovar máxima porque petróleo sobe, mas tende a lateralizar, e o petróleo subir não é boa notícia nesse momento. Na minha opinião, acho que a Petrobras não acompanha o petróleo se ele subir. A Petrobras gosta de petróleo lateral, tá? E a Vale, o minério de ferro só em setembro ali, que eu acho que acorda. Agora, nesse meio de ano, eu acho difícil. Não acho que a China vai surpreender em dados, tá? Então, por mais que a gente não tenha inflação contra, não tenha a Selic por hora alegrando, né? Mas também não contra, Selic está neutra, a inflação está a favor, e eu acho que o Ibovespa, no máximo, dá uma beijada aqui no 125, tá? 125.500, 126.345, tá? E volta
para os 113, para os 115, e ali sim, né, do 115, do 113, do 112, é a oportunidade para a gente começar uma tendência de alta. Então eu não vejo que o Ibovespa começou agora o ciclo de alta. Ele ainda vai ter uma retração, um certo chacoalho, esperando aí China realmente com dados mais fortes. Esses dados devem vir mais para o fim do ano, na minha opinião, e a sazonalidade do minério é setembro, tá? E talvez o petróleo subir, como eu acho que vai, não necessariamente vai impactar a Petrobras. Tá? Ela talvez seja até ruim para a Petrobras ali, gere uma certa desconfiança em relação à política de preços, por exemplo, tá? Como que ela vai fazer esses reajustes. Certo, pessoal? Então eu queria comentar para vocês que sim, muitas das coisas que nós tínhamos em 2022, 2021 não temos mais em 2023. O argumento então de bolsa para cima faz-se jus, tá? Porém, eu, Bruno Mazzoni, ainda acho que temos mais um break, mais uma chacoalhada para pegar combustível e aí sim romper máxima histórica. Se você acha que o rompimento de máxima histórica é para já, tá? É para esse trimestre ou para esse ano, pessoal, essa é a última oportunidade de você comprar a bolsa barata na consolidação, porque ela tende a expandir mês a mês nos próximos meses pós rompimento de máximo. Tá? Agora, se você está cético que nem eu, faz sentido comprar menos, fazer menos aportes mensais e cadastrar mais ordens ali limitadas, esperando uma retração do seu ativo específico ou do índice que você está de olho. Tá? Pessoal, qual o movimento? Porque a Itaúsa, eu fico tranquilo em aumentar, né, e precificando mais alto as minhas ordens limitadas, colocar preços mais caros conforme o price action vai subindo, as ações vai subindo. Por causa desse cenário aqui, ó, eu coloquei 2021, pessoal, perdão, tá? Que não é 2021, errei aqui na digitação, que é 2012, tá? Então o Ibovespa está embaixo, o Itaúsa está em cima. A Itaúsa de 2012 para frente, pessoal, fez topos ascendentes e fundos também ascendentes, tá? O Ibovespa fez topos e fundos descendentes, tá? Então, por esse cenário, que no índice financeiro, pela estrutura da indústria financeira aqui no Brasil, principalmente a bancária, Itaú, tá? Que é o principal ativo do seu portfólio, tende a se beneficiar muito com CDI estável, inflação estável e crescimento muito interessante e a taxa de desemprego caindo ainda. Tá? Então, bancos, para mim, pessoal, é muito claro que é o melhor setor para citar. Seguradoras, é muito claro que é o melhor setor que citar. Principalmente seguradora, aí, Caixa, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, e Porto Seguro com o desconto para carros aí. Né? Então, as duas são as melhores para esse ano. Vejo o El Ninho dificultando um pouco a vida da BB Seguridade, podendo dificultar um pouco a vida da BB Seguridade, por exemplo. Mas os bancos, de maneira geral, eu vejo que interessantes. Tá? Então, o Ibovespa fez fundos descendentes ali em 2016 em relação a 2012, enquanto que a Itaúsa não, pessoal. Tá? Ela fez um fundo ali muito próximo de 2012, mais alto, perdão, do que 2012. Tá? Então faz sentido para mim ir comprando. Acho que ela vai romper máxima histórica como rompeu aqui. Tá? Acho que ela vai romper. Nós estamos nesse cenário que ela rompe e depois volta. Tá? Mas faz sentido ir pegando uma rebarba dessa média aqui, ó. Tá? No meio do caminho eu quero comprar. Não quero comprar aqui em cima por holder, né? Preço não importa. Então por isso que eu estou cadastrando as ordens aqui, ó. Tá? Cadastrando as ordens em junho, maio, ali nos preços de junho e maio. Beleza? Porque eu acho que a gente volta. Bacana? E faz todo sentido para mim realizar um pouquinho de compras aqui. Então a mesma coisa, acho que a gente vai romper máxima histórica, mas quando eu romper, e se romper, a gente deve voltar para esse miolo aqui, ó. Tá? Então eu quero realizar um pouquinho aqui e recomprar a colar. Essa é a minha estratégia, tá? A mesma coisa o Itaú. A única diferença do Itaú, pessoal, aqui sim, tá os nomes, tá os anos corretos, né? A única diferença do Itaú, tá, é que o Itaú já renovou máxima. Tá? O Itaú já mandou bala aqui, ó, na máxima histórica. Tá? Já mandou bala aqui na máxima histórica. Tá? A Itaúsa ainda não. Tá? A Itaúsa ainda não, que é o Ibovespa embaixo. Tá? Então a história está se repetindo, né? O Ibovespa está fazendo topos e fundos descendentes. Tá? O Itaú e a Itaúsa estão fazendo topos e fundos ascendentes. A história está rimando. Tá, pessoal? Mesma coisa, até o ciclo econômico é parecido. Tá? A única diferença é que eu acho que a nossa balança comercial agora está muito melhor. Tá? Principalmente com exportação de petróleo. Quem se deu melhor, pessoal? O investidor do Itaú ou da Itaúsa? De 94 para cá? Do Itaú. Tá? E bem melhor. 40.000% para o Itaú. 26.670 para a Itaúsa. Por que eu invisto na Itaúsa, pessoal? Reserva de riqueza, primeiro, reserva de valor, e segundo, diversificação. Tá? Talvez
bancões não sejam tão lucrativos no futuro como é hoje. Então a Itaúsa, como tem outras empresas, me interessa. E a Itaúsa tem empresas de utilidade pública, concessões públicas ali. Isso me interessa mais ainda. Tirando a Alpargatas, tá, e a XP, o resto é praticamente concessão pública, distribuição de energia, etc. Itaú, pessoal, para esse ano aqui eu vejo que ele belisca o 31,66, 32,38. Tá? Então isso gera para mim um alvo comprador para Itaúsa com renovação de máxima, e depois o Itaú volta para os 27,19, para os 26,70, tá? Pelo menos, não sei se os 24,90, mas pelo menos os 27,19. Então faz sentido para mim, terminando o vídeo aqui para falar da Itaúsa, faz todo sentido para mim eu realizar alguma parte da minha posição aqui nesses alvos técnicos que eu tenho em verde, que eu compartilho sempre com vocês, dos 10,90 aos 11,64, tá? E nesse miolo, que é da reforma da Previdência, eu já expliquei para vocês, né? Esse miolo aqui pintado de cima, eu cadastrar as minhas ordens. Então o ping-pong, se o Brunão acertar, é o seguinte: ou a gente vem aqui antes para depois ir nos 11, ou a gente vai nos 11 para depois voltar, tá? Para os 8,48, 8,86, 9,7, e a nova ordem para esse mês aqui de julho, 9,36. Então faz sentido para mim comprar 9,36. Não é desconto, o desconto começa na área pintada, mas eu, tudo bem, comprar aqui 9,36, tá? Eu aceito, da Itaúsa, tá? Por ser simpatizante aí, tá certo, pessoal? Então essa é a minha estratégia, sem olhar fundamentos e valuation nesse vídeo aqui, mas olhando um pouco do preço histórico, a correlacionar com estagflação, período de recessão, pós-boom de commodities, que foi ali 2009 e 2010, como que ela se comportou? 2010 e 2016. Esse é o ouro para mim, para o setor financeiro. Ele se comportou dessa maneira. O setor financeiro mudou de lá para cá? Muito pouco, cara. Nosso setor é bem maduro, bem robusto e bem consolidado. Já houve quebradeira na década de 90, hiperinflação e tal. Agora tem 4 bancos só, e o Itaú é um deles, por isso que eu vejo resiliência na Itaúsa, e para longo prazo, né, a posição na CCR, a posição na NTS, a posição na Copagaz, a posição na AEG, talvez faça mais sentido para mim do que somente no Itaú. Beleza? Pessoal, é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Bom domingo. Tchau, tchau.